Olá pessoal, continuando a etapa 3 do FEMEA, vamos seguir um pouco mais nessa jornada. Como falei, essa é a parte mais dura do sistema de RCM. Embora a FEMEA possa ser usado também independente de um processo de RCM ou não, simplesmente para fazer essa análise dos modos de falha e seus efeitos. Então nós já vimos no vídeo anterior o que vem a ser a função, lembrando que a função ela deve conter o verbo, o objeto e o parâmetro, padrão de desempenho. Essas três coisas. Se você conseguir colocar isso na função, te ajuda muito a identificar qual é a falha funcional, que seria a negação dessa função, e os modos de falha pertinentes a essa função. Agora nós vamos começar a dar uma olhada na questão dos efeitos e causas dos modos de falha. Vamos começar até com as causas do modo de falha e depois a gente vai avaliar os efeitos. É esse formulário da etapa 3 que vocês vão preencher como exercício na sequência que nós já estamos trazendo. Então vamos lá. O que vem a ser causa do modo de falha? São causas que descrevem por que o modo de falha do sistema ou componente ocorreu. Durante o preenchimento da planilha, a pergunta que se deve responder para as causas do modo de falha é: por que o modo de falha ocorreu? Simplesmente isso. As considerações normativas que a gente está trabalhando é a SAI J1739, que nos diz que o modo de falha é um indicativo de fragilidade do projeto ou de processo que resulta no modo de falha. Então a causa do modo de falha é o que resulta no modo de falha. Óbvio. Nós temos aqui, e eu gosto muito dessa figura do Assíris, que é o seguinte, é o bow tie, gravata borboleta, o sistema. Então eu tenho aqui problemas físicos, problemas humanos, problemas latentes, que tem um evento gatilho, que é o que vai levar à falha. E a falha vai levar aos seus respectivos efeitos. Para evitar, o que seria um problema latente? Só voltando aqui. O que seria um problema latente? Eu estou com uma baixa resistência de isolamento em um motor. Mas se o clima estiver seco, não tenho problema nenhum. Agora, se eu tenho uma baixa resistência de isolamento no motor elétrico e eu tenho umidade, aí eu vou ter um problema. O problema já estava lá, só que precisava de um evento gatilho que seria a umidade. Ou o desligamento do motor para ele esfriar e daí condensar a umidade dentro dele. Mas vamos lá. Então eu tenho todos esses problemas aqui que podem levar à falha. Para isso eu monto algumas barreiras para evitar que esse problema leve à falha. Essas barreiras elas são analisadas principalmente, essas barreiras aqui, com a árvore de falhas, com o FTA. O FTA vai criar barreiras para evitar que a falha aconteça, que de acordo com o modelo de Reason do queijo suíço, eu tenho várias barreiras, cada barreira tem o seu gapzinho, que são esses furinhos na fatia do queijo. E num determinado dia todas essas furinhos vão alinhar e eu vou ter dessas causas, desses problemas, até o surgimento da falha. Lembrando, como que eu fortaleço, ou seja, que eu faço algumas ações para prevenir que essas falhas não ocorram através de uma análise de árvore de falha. Aconteceu o acidente, aconteceu o evento. Aí o que eu faço para evitar que os efeitos sejam danosos? Eu crio um monte de barreiras. E essas barreiras elas são analisadas agora não com árvore de falhas, mas sim com uma árvore de eventos, um ETA. Com a árvore de eventos eu vou ver o que eu consigo fazer para que os efeitos dessa falha sejam minimizados.
Essas barreiras podem ser controles, treinamento, comunicação, procedimentos, sensores. Várias barreiras eu posso colocar para evitar a falha e para mitigar os efeitos também. Vamos continuar a nossa análise então. Causa de modos de falha. Vamos para um exemplo. Então, o exemplo, o isolador de porcelana da câmara de extinção, disjuntor SF6. Qual a função? Conter, verbo, SF6, objeto, em uma faixa de pressão de 5,5 a 7 bar, que é o padrão de desempenho. Qual a falha funcional? Ele não consegue conter o SF6. Qual o modo de falha? Trinca na porcelana. Qual a causa do modo de falha? Eu tenho trinca de porcelana, pode ser pelo manuseio inadequado na montagem, pode ser um defeito de fabricação, pode ser o torque inadequado dos parafusos da flange. Então, qualquer um desses pode me levar ao modo de falha. O efeito do modo de falha, então, só voltando aqui rapidinho. Então, as causas do modo de falha é onde eu vou fazer minhas ações de bloqueio futuramente. Então, vou saber como que eu faço para diminuir a probabilidade de falha no manuseio inadequado de montagem. Como que eu faço para diminuir a probabilidade de defeito de fabricação. Como que eu faço para diminuir um torque inadequado nos parafusos. Aqui são as ações mitigadoras que eu consigo inserir na minha análise e nos meus procedimentos de manutenção, de recebimento, de montagem e assim por diante. Agora, os efeitos de modo de falha, que são os resultados para o sistema ou subsistema decorrente desse modo de falha. Enquanto o modo de falha ocorre internamente nos componentes subsistemas, o efeito ocorre como uma degradação do sistema em seus subsistemas, sendo perceptível. Ou seja, durante o preenchimento da planilha do FEMECA, a pergunta que se deve responder ao efeito do modo de falha é: o que acontece quando o modo de falha se apresenta? E esses efeitos podem ser no local, onde o equipamento, o componente está, no sistema, onde ele está associado, e na planta como um todo. As considerações normatizadas que nós temos é IEC 60300, que fala que o efeito imediato de cada modo de falha nos itens funcionalmente significantes nas funções requeridas desses itens. A 1011 JA e a JA 1012 e o Mowbray também fala que é aquilo que acontece quando o modo de falha ocorre. Direto. Trata-se do impacto do modo de falha num sistema ou subsistema e componente. Na análise do bow tie, da gravata borboleta, é justamente aquilo. Eu tenho as causas, que são os gatilhos, o modo de falha, que é a falha acontecendo, e os efeitos, que é o que vai acontecer se aquele modo de falha aparecer. E daí eu tenho que saber o que vai acontecer para saber a consequência e o bloqueio. Que esses efeitos podem ser explosões, podem ser vazamentos, pode ser danos físicos, danos ambientais. Então eu tenho que monitorar muito de perto e fazer uma análise bem criteriosa. Por exemplo, eu tenho o hexafluoreto de enxofre, o SF6, do disjuntor SF6. A função: isolar os contatos do disjuntor durante a abertura. Falha funcional: eu tenho uma baixa rigidez dielétrica entre os contatos do disjuntor. Modo de falha: baixa pressão do SF6. O efeito desse modo de falha: no local, o que acontece? No local eu tenho abertura de arco elétrico entre os contatos. É o que acontece no componente, praticamente. Para o sistema é o meu disjuntor, é a explosão do disjuntor. Porque se eu não conter esse arco, ele vai sobreaquecer e vai acabar explodindo o disjuntor. E para a planta, impossibilidade de operação do disjuntor / subestação, dependendo de qual disjuntor está se falando. Então essas as consequências. Esse videozinho aqui também é bem interessante, que ele ele apresenta um arco voltaico. O interruptor da seccionador trifásico de abertura central com 2 câmaras de sopro de gás SF6 em série.
abriu o reator de compressão. O arco da câmara não defeituosa, observar, o arco da câmara não defeituosa, o arco atingiu 30 metros de altura em relação à terra, com baixa corrente. Após curto fase-fase, outro disjuntor da subestação abriu. A falha foi perda de pressão na câmara da chave. Só a perda de pressão já me fez esse estrago aqui. Dá uma olhada que as outras fases estão normais e essa você não conseguiu extinguir o arco. Teve que esperar o disjuntor atuar para evitar um dano maior no sistema. Então vamos lá. O efeito do modo de falha. A descrição dos efeitos. As informações devem ser suficiente para avaliar os seguintes aspectos. Falha, a evidência da falha, como é observado esse efeito, o impacto da segurança, risco para as pessoas, impacto ambiental, danos ao meio ambiente, o reflexo operacional, funcionamento deles, resultados econômicos e forma de reparo, como retornar à função após a falha. E quais as características compensatórias do sistema? Por exemplo, como que eu posso reduzir isso daí? Então, quando vai analisar o efeito, você tem que ter esse conjunto de questões em mente. Se usarmos a matriz de risco dessa norma militar STD 802D, ela trabalha da seguinte forma, é o que a gente tem em qualquer matriz de risco. Se você pegar a ISO 31000, ela vai trabalhar justamente com esses aspectos. Frequência versus severidade. Então, frequência, é extremamente remoto que aconteça isso ou é muito provável que aconteça isso? E a severidade, que seriam as consequências, baixa até muito crítica. Então você vai localizando os teus eventos dentro disso daqui. É muito possível? Tem uma probabilidade grande de acontecer? Pequena? E você trabalha. Trabalhar no verdinho, beleza. No azul, beleza. No amarelo, você já tem que ter algumas condições de controle. No laranja, nível 4 aqui, já é muito arriscado. Exige uma aprovação muito séria da gerência. E 5 você não opera aqui, que é operar para a morte. Aqui você já está num grau de risco tão grande que não compensa. Normalmente não compensa. Tem que ser avaliado, sempre avaliado, mas não compensa. O risco associado é muito grande. E daqui você tem que fugir, do 4 também. 3 você já trabalha com alerta. E aqui, 2 e 1, mais tranquilo. Algumas referências de como você pode trabalhar com essa matriz de risco. Tem, inclusive, a tese do professor Rigoni, do Raposo, José Luiz Oliveira Raposo, e Raul Johnson também, em seu livro, trabalha com essa parte de riscos. Então, o FMEA trabalha com severidade, avaliação da SAI 1739, refere-se à gravidade, o quão severos são os efeitos dessa falha. As considerações normativas da SAI 1739, ela apresenta uma tabela, que é justamente essa daqui, severidade. Perigoso sem aviso, perigoso com aviso, muito alto, até nenhum. Quando é perigoso sem aviso, classificação 10. Esse número de classificação que nós usamos na tabela. Então, classificação 10. Ou eu posso trabalhar essa daqui, impacto na segurança, saúde e meio ambiente, a falha ocorrerá sem aviso, é 10. O 5, impacto baixo, a função é prejudicada, necessitando ser verificada. Então, para cada análise você vai achar uma classificação pertinente. Para quem é da área de exatas, isso daqui já é um dilema grande, né? Qual a diferença entre baixo e muito baixo? E qual a diferença de um baixo e pequeno? E qual a diferença de um pequeno e muito pequeno? Então você tem que ter uma equipe muito bem treinada para você calibrar certo essas pontuações. Porque senão sai uma discordância, assim,
um range muito grande de percepção. Uma equipe acha que é muito alto, o outro acha que é muito baixo, o mesmo evento. Então precisa de um cuidado grande na hora de pontuar. A ocorrência também, usando a norma SAI 1739, avalia as chances ou a probabilidade daquela falha ocorrer. As considerações normatizadas que nós temos na norma são as seguintes. Eu posso trabalhar isso, falhas em função do tempo de operação. É uma falha em 1 hora, é 10. Uma falha em 25 mil horas de operação é 1. Eu posso trabalhar em ciclos. Uma falha em 90 ciclos é 10. Uma falha em 900 mil ciclos, 2. Ou em relação à confiabilidade. A confiabilidade é menor do que 1%. O MTBF é aproximadamente 10% do tempo de operação, então isso é 10. E assim sucessivamente. Então aqui está bem mais palatável assim. Já tem os rangers bem melhor definidos, desde que você tenha um histórico da avaliação que está sendo feita. E a detecção é a probabilidade das características do projeto e os procedimentos de verificação dos controles atuais detectarem as causas do modo de falha a tempo de prevenir uma falha funcional. Então, aqui que vem um erro clássico. A detecção não é para você detectar que quebrou. Ah, queimou a lâmpada. É fácil perceber que queimou a lâmpada. Eu não quero saber se é fácil perceber que queimou a lâmpada. Eu quero saber se tem alguma característica, algum projeto, procedimento de verificação que consiga detectar que a lâmpada vai queimar a tempo suficiente de prevenir essa falha funcional da lâmpada. Os controles atuais são as medidas preventivas. É a de detecção que já tenham sido tomadas e ou são regularmente utilizadas para evitar a ocorrência das causas dos modos de falha. Exemplo, procedimento de manutenção, teste de comissionamento, as considerações normatizadas. A SAI 1739 é um índice associado ao melhor mecanismo de detecção possível da máquina. Então aqui trabalha muito a sensitiva, trabalha muito a preditiva. Para eu perceber no defeito, antes da falha acontecer, que tem alguma anomalia e eu vou ter que fazer alguma ação de melhoria. O que a norma apresenta, 1739, são esses daqui. Qual a chance de detecção? Quase impossível e quase certa, de 1 a 10. E tem aqui embaixo a possibilidade que os dispositivos de controle existentes detectem a causa do mecanismo potencial e subsequente modo de falha é baixa. Daí é 6. Então você tem que achar na escala aqui qual a classificação que você vai adotar. E isso para gerar o NPR, número de prioridade de risco. Esse número de prioridade de risco é a multiplicação entre o índice de severidade vezes o índice de ocorrência vezes o índice de detecção. Isso para cada modo de falha, para cada uma das causas desses modos de falha. A planilha que nós temos, então você pode usar isso para fazer já uma ação de melhoria, ou no nosso caso a gente está trabalhando só nessa primeira parte aqui. Severidade, então função, lembrando de função, verbo, objeto, parâmetro de desempenho. A falha funcional, que é a falha da função, o modo de falha, como que essa falha ocorre, o efeito no local, no sistema e na planta. Aí analisa-se a severidade, é sempre a maior severidade. Então normalmente é a severidade da planta, que é a mais grave. Não, nem sempre, mas é a maior severidade, você anota aqui. A causa do modo de falha é uma resposta ao modo de falha. Qual é o modo de falha? E qual a causa desse modo de falha? A ocorrência, qual a probabilidade disso ocorrer? Os controles atuais que eu tenho instalados, sensores e tudo mais, para saber qual é a probabilidade de eu detectar isso antes da falha acontecer. Se você estiver trabalhando com ações de melhoria, tem mais esse pedaço
do formulário para preencher. Se não, até aqui já é o suficiente para nós. As ações de melhoria. Registrar as ações que devem ser conduzidas para o bloqueio das causas de falha, diminuir a sua gravidade ou ocorrência. Indicar o responsável pela implementação, sempre indicar o responsável, tipo um 5W e 2Hs. Registrar essas ações de forma objetiva e concisa. Por exemplo, redimensionar o eixo, modificar as tolerâncias, deixar bem claro o que deve ser feito. As ações recomendadas devem fazer parte de um plano de ação para o estabelecimento das contramedidas adotadas. Aquilo que eu falei para vocês, utilizar um 5W e 2Hs, sem problema nenhum. As ações de melhorias, anotar nesse campo as medidas efetivamente adotadas, lembrar que nem sempre as ações recomendadas são adotadas, às vezes vocês são recomendadas, mas não são aplicadas por N razões. Usar um relatório das 3 gerações lá, depois a gente comenta um pouco sobre eles, que é como ele estava, como ele está e como ele ficará. Então essas 3 gerações. A reanálise da criticidade, o novo NPR você faz após a implementação dessas medidas e fecha aquela planilha. Então, de novo, o nosso bullseye aqui, causas, o modo de falha e o efeito. Nesse modo de falha é da falha potencial até a falha funcional, aqui que nós pegamos falha funcional, esse período aqui de defeito entre a falha potencial até a falha funcional. Aqui eu monitoro com as minhas inspeções, com a manutenção preditiva e atuo antes da falha funcional. Se eu atuar antes da falha funcional, os efeitos são bloqueados e beleza, vida que segue. Lembrando que essas consequências podem ser consequências no local, no sistema e na planta. Aqui nós temos um modelo de uma planilha preenchida. Vamos dar uma olhada nesse cara mais de perto. Então vamos lá. Está inclusive no nome do professor Rigoni aqui. Auditado pelo SEMAI, Eletrosul, disjuntor FA4 Merlin-Gerin, isolador de porcelana da câmara de extinção. Lembra aquela descrição que eu falei para vocês? Essa descrição é muito importante. Então, trata-se de um compartimento, figura 1, que envolve os contatos do circuito principal do disjuntor capaz de resistir às solicitações devidas ao arco e destinado a conter o SF6 e impedir a entrada de umidade no interior da câmara de extinção do disjuntor, figura 2. No caso do disjuntor FA4 da Merlin-Gerin, será hermeticamente selada e isolada do cárter, figura 2, possuindo comunicação com o gás contido na colina isolante, figura 3, através da tubulação e acoplador flexível, figura 4. Então, beleza, eu fiz uma breve, mas concisa e direta descrição do que é. Vamos pegar uma linha aqui. Então, qual a função? O que nós estamos analisando? Sistema disjuntor, subsistema, isolador de porcelana da câmara de extinção. Qual a função do isolador de porcelana da câmara de extinção? Conter o SF6 em uma faixa de pressão de 5,5 a 7 bar durante todo o ciclo operacional do disjuntor. Aqui o número só de identificação para classificação, né? E localização. Qual a falha funcional? Não consegue conter o SF6. Tem 3 modos de falhas associadas a essa falha funcional. Trincas na porcelana, baixa aderência da cimentação entre as flanges de porcelana e porosidade da porcelana. Quais os efeitos? Se tiver trinca na porcelana, no local eu vou ter vazamento de SF6, redução da resistência mecânica do isolador. No efeito para o sistema, redução de pressão interna do SF6, explosão da câmara de extinção. E para a planta, impossibilidade de operação do disjuntor, danos em equipamentos próximos. Qual a severidade? 9. Por quê? Porque vou ter a explosão da câmara de extinção.
Qual a causa do modo de falha? Então, essa causa é para responder ao modo de falha. Então, vamos pegar assim. Qual o meu modo de falha? Trinca na porcelana. Qual a causa do modo de falha? Manuseio inadequado na montagem, torque inadequado dos parafusos da flange. Qual a ocorrência desse? 6. Então você vê lá na tabela, a probabilidade de acontecer isso daqui não é pequena, 6. Qual o controle atual que eu tenho? Procedimento de manutenção. Qual a chance de eu detectar isso? É relativamente grande, é 2. Multiplicando severidade, ocorrência e detecção, eu tenho o meu grau de risco, o NPR, que é 108. E assim eu faço para os outros, que deu 81 e 72. Com isso, eu consigo saber desses modos de falha... Opa, volta um pouquinho. Eu consigo saber de todos os modos de falha qual que tem um número prioritário de risco, ou seja, uma probabilidade, um risco associado maior de consequência, ocorrência e detecção, severidade, ocorrência e detecção, maior para eu melhorar o meu sistema. Então, se eu tiver 10 itens aqui, eu vou pegando os de maior valor e começo a tratá-los com maior intensidade. Para que isso? Porque normalmente os nossos recursos são limitados, então eu tenho que ser mais efetivo na minha tratativa. Quando eu monto um FEMEA, um FEMECA bem estruturado, ele me apresenta quais são as partes mais críticas do meu equipamento, do meu sistema. Então eu otimizo a minha manutenção para eliminar esses problemas mais críticos. Com isso, toda a confiabilidade do meu sistema cresce um pouco, porque ele fica mais seguro. Vamos mais um pouquinho aqui. Aqui as figuras que ele estava associado. Então, figura 1 do isolador de porcelana, câmara de extinção do cárter. Vamos pegar aqui. Então esse é o isolador de porcelana que foi avaliado. Câmara de extinção e o cárter, onde fica o gás também. O acoplador do gás. Tubulação flexível e aqui o conjunto do disjuntor apresentando coluna de isolantes, o cárter e câmara de extinção. Esse é o sistema avaliado e o subsistema avaliado. Agora, o que eu quero que vocês façam, né, é desenvolvimento do FEMECA para um sistema, completar modo de falha, o efeito de falha, causa do modo de falha, avisos perceptivos de pré-falha, assinalar se o modo de falha é oculto ou evidente, ocorrência de modos de falha, severidade desse modo de falha e o NPR. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essa falha oculta e evidente nos próximos vídeos. Por enquanto é esse. Lembrando de novo que o FEMEA é uma das mais importantes ferramentas de análise na área de engenharia, seja engenharia de processo, engenharia de produto, engenharia de manutenção. Então, aprendendo a trabalhar bem com essa ferramenta, você tem um diferencial profissional muito interessante e dá bons resultados essa análise. Um abraço e até a próxima.